Olá, muito bom nós estarmos aqui novamente na nossa classe Esther, na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso, para aprendermos ainda mais da Palavra de Deus. Vamos orar para que o Santo Espírito de Deus fale com cada uma de nós hoje. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, que Tu nos dás de termos liberdade de falar da Tua Palavra, Senhor. Te pedimos agora, Pai, que o Teu Santo Espírito fale conosco, Senhor, que nós possamos abrir os nossos olhos para ver as verdades da Tua Palavra, Senhor Deus. Nos faz, Senhor, mulheres sábias, Senhor, mulheres comprometidas com o Teu reino, Pai, e que realmente estejam a Teu serviço, Pai. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bem, nós temos feito nosso estudo percorrendo, junto com Lydia Brownback, as questões que envolvem a sabedoria. E a semana passada nós vimos alguns passos nesse caminho da sabedoria, para conquistarmos a sabedoria. Vimos que nós devemos guardar o nosso coração, que nós devemos cultivar a humildade, que nós devemos reconhecer que Deus, Ele é soberano, que nós devemos perseguir ativamente a sabedoria, que nós devemos obedecer e que nós devemos aceitar a disciplina de Deus e descansar em Cristo. Esses foram alguns passos que foram apresentados a nós para que nós possamos alcançar a sabedoria. E se você não viu a aula anterior, eu sugiro que você assista, né, para que você possa também percorrer a palavra de Deus e ver esses caminhos que vão te levar a ser uma mulher sábia. Na verdade, os contrastes sempre nos ajudam a entender melhor as coisas. Quando nós falamos, por exemplo, de luz, isso fica muito mais fácil em comparação com trevas. A luz, ela brilha realmente onde há trevas, né? E a mesma coisa Provérbios vai fazer aqui durante os seus 31 capítulos. Ele vai falar da sabedoria, contrapondo a sabedoria com a insensatez. Ele vai falar da mulher sábia em contraponto à mulher insensata. E nós vamos ver hoje algumas questões que envolvem a insensatez. E isso vai jogar luz na sabedoria. Conhecendo o que é uma mulher insensata e como o livro de Provérbios apresenta essa mulher insensata, nós poderemos ver realmente as qualidades que existem na mulher sábia. A mulher insensata, de acordo com o livro de Provérbios, ela não é necessariamente aquela mulher que tem pouca inteligência, muito pelo contrário, ela pode sim ser uma mulher extremamente inteligente. No entanto, a insensatez leva essa mulher a não temer ao Senhor, leva ela a não se submeter a Deus e procurar ser livre de toda a regra de autoridade, né, que possa frustrar os seus desejos, os seus planos. Ela é arrogante e nós vamos ver isso com mais detalhes. Provérbios capítulo 15, versículo 14, diz que o coração sábio procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta de estultícia. Numa outra versão, né, na nova versão transformadora, nós vemos que o sábio ele tem fome de conhecimento, enquanto os tolos se alimentam da insensatez. Então, a mulher insensata, ela vai se alimentar dos seus próprios desejos, das suas próprias opiniões e não vai temer a Deus, e não vai querer conhecer a Deus, e não vai querer realmente obedecer e se submeter à autoridade do Senhor. Hoje nós vamos ver algumas características desta mulher insensata que estão permeando todo o livro de Provérbios. E a primeira característica que nós vamos ver da mulher insensata é que ela é enredada pelo mundo. Ela se deixa levar pelas ideias realmente que o mundo vende para ela, né? Que o mundo oferece. Uma delas está vinculada à questão da beleza física. O mundo hoje tem um padrão de beleza física que as mulheres buscam alcançar.
E a mulher insensata, ela investe todas as suas energias, todo o seu dinheiro, tudo para se tornar cada vez mais bela, para que a sua aparência exterior esteja de acordo com aquilo que o padrão mundano estabelece, né? Provérbios, capítulo 13, versículo 16, diz que todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. Nós vemos muitas vezes nas mídias e tudo, a quantidade de procedimentos estéticos hoje que existem, em que as mulheres se submetem, buscando realmente retardar um envelhecimento ou assumir um padrão que o mundo estabelece como da mulher bem-sucedida, da mulher realmente realizada. Então, a mulher insensata, ela compra essa ideia, né? Não é errado nós nos cuidarmos, mas quando todas as nossas, todo o nosso investimento, todo o nosso foco está na busca deste padrão como sendo aquilo que irá satisfazer as nossas necessidades, isso sim se torna um grande erro. Uma mulher que ela é enredada pelo mundo, ela é materialista, ela ambiciona esse sucesso mundano, ela vê que o obter coisas, né, é o que vai realmente trazer satisfação, alegria e sucesso para ela. E é isso que ela busca. A sua autoestima parece mais valiosa do que servir a Cristo com abnegação. Então, eu preciso me sentir bem, eu preciso estar bem. E esse estar bem, não um bem interior ligado realmente ao Espírito e ao que Deus aprecia em mim, mas um estar bem porque eu estou de acordo com um padrão que a sociedade, que o meu grupo realmente estabeleceu e eu, portanto, sigo. Então, esta mulher insensata, ela acredita que as bênçãos materiais, elas podem ser obtidas sem Deus. É o meu esforço, é o meu pensamento positivo, né? São as minhas habilidades que vão me trazer todas as bênçãos materiais. E nós sabemos que toda dádiva vem realmente de Deus. Tudo que temos e tudo que somos é somente por Deus. É Ele que nos dá todas as coisas. Então, essa mulher insensata, ela não vê assim. Ela é materialista e imagina realmente que tudo vem do próprio esforço e do que ela consegue, né? É uma mulher que dá ouvidos, como diz lá em Provérbios, capítulo 11, versículo 28, ela dá ouvidos à riqueza. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Então, se basear nas suas riquezas, basear nas suas posses, basear nas suas habilidades, tudo isso faz essa pessoa insensata vir a cair. Provérbios, capítulo 1 diz: Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivos inocentes, traguemo-los vivos, como um abismo, inteiros, como os que descem a cova. Acharemos toda a sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma bolsa só. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os seus pés. Então, essa tentação de sempre querer mais e um caminho fácil, né? E isso pode enredar essa mulher e a insensatez realmente prendê-la. Como eu sugeri no final da aula da semana passada, né? Eu espero que você tenha parado um bom tempo em Provérbios capítulo 1 e tenha estudado realmente a palavra de Deus, se alimentado do que é a verdadeira sabedoria e o quanto essa sabedoria está longe dessa mulher insensata. Uma mulher em que é soprado aos ouvidos dela de que não tem problema estourar o cartão, não tem problema se enredar financeiramente, fisicamente, em situações que não serão boas para ela, porque, na verdade, todo o objetivo dela é entrar num padrão
que o mundo estabeleceu e agradar ao mundo e não agradar ao seu Deus. A segunda característica da mulher insensata é que ela é orgulhosa e aborrece o conhecimento. Então, uma mulher insensata, ela não está disposta a aprender, a buscar conhecimento. Ela acredita que o que ela sabe já é suficiente, que as suas opiniões são as corretas, que o seu modo de viver, a forma como ela abraçou a vida é o correto. Ela é orgulhosa, ela não cede aos conselhos, né? Ela insiste em realizar os seus desejos pessoais e crê que o seu modo de pensar é sempre o correto. E para essa mulher, Provérbios capítulo 1, 22 diz: até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Até quando você vai desprezar o conhecimento, aborrecer o conhecimento e realmente se basear somente nas suas opiniões? O escárnio, gente, é uma recusa em abraçar os caminhos de Deus. Então, é aquela pessoa que vai ignorar e vai achar que tudo isso é uma grande besteira, que não é assim, né? Que o outro lá que está seguindo aquilo que Deus determina, que ele é demais, também não precisa ser tanto, né? Então, essas pessoas que não buscam a verdade da palavra de Deus. E nós não podemos ser mulheres insensatas assim, que desprezam todo o conhecimento que o Senhor já colocou à nossa disposição na sua palavra. Nós podemos, sim, ser escarnecedores, né? Provérbios capítulo 1, versículo 25 e 26 diz: antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo vosso terror eu zombarei. A sabedoria vai zombar daqueles que deixam ela para lá, né? Que não querem aceitar. Aqui está dizendo: você rejeitou o meu conselho, você não quis a minha repreensão. Muitas pessoas não querem estudar a palavra de Deus, desistem de estudar a palavra de Deus quando a palavra de Deus as confronta, né? Porque é isso que o Espírito Santo faz, ele usa a palavra de Deus para nos mostrar aonde nós realmente precisamos mergulhar em busca de maior santidade. E isso não é agradável de você ler, né? Você não está... Algumas pessoas acham que, não, eu sempre leio a Bíblia. Todo dia eu leio o Salmo 23. Isso não é estudar a Bíblia, isso não é ler a Bíblia. Ter uma coletânea de salmos que você acha bonito e que acalma o seu coração e, eu tô bem. Não, estudar a Bíblia é ler toda a Bíblia, é ser confrontada pela Bíblia, né? É você terminar uma devocional e realmente se perguntar: o que isso que eu li hoje falou ao meu coração? Nós, salvos, estamos sempre em processo de transformação e os orgulhosos não aceitam essas transformações. Por quê? Porque eles acreditam que eles já estão no nível ótimo. Então, não tem por que ser confrontado com a palavra de Deus. Então, a pessoa insensata, ela é orgulhosa e aborrece o conhecimento. Para ela, o orgulho está acima de tudo. Outra característica da mulher insensata é que ela é complacente. O que é ser complacente, né? Significa que ela é conformada com uma vida cristã medíocre. Nem de mais, nem de menos. Eu tô aqui no meio termo, né? Eu não quero me envolver demais, porque isso vai me dar trabalho, vai exigir esforço, vai me machucar, vai me transformar. E também nem de menos, porque não é que eu assim tô fora, né? Totalmente daquilo que Deus quer para mim. Eu até frequento uma igreja, eu vou lá, né? Mas é ali, naquele meio termo que eu fico. E nós devemos saber que não existe esse lugar em cima do muro. A Bíblia, ela é clara em dizer que Deus abomina os mornos,
né? Aqueles que não são nem frios nem quentes e, na verdade, estão como que num limbo espiritual, né? Esse limbo da complacência, a autora diz para nós que é caracterizado pelo desejo de não fazer nada além de escapar de uma situação desconfortável ou deixar de tomar uma decisão. Então, é aquele lugar inútil. Eu nem decido avançar na vida espiritual, me comprometer, servir, né? Ter o desgaste disso, porque haverá muita alegria em servir ao Senhor e haverá também muitas lutas para servi-lo, porque o inimigo não quer que você sirva, que você saia desse lugar da complacência, da paralisação. Nós precisamos, né, de um avivamento individual em que existe uma busca sua por mais de Deus, por estar mais para além na vida espiritual e não simplesmente naquele lugar complacente e de limbo. Provérbios, capítulo 1, versículo 32 diz: os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Uma sensação de bem-estar, um lugar que eu não tô, né, atrapalhando ninguém, ninguém tá mexendo comigo e tô bem aqui. Eu não preciso ficar também apregoando assim para todo mundo que eu sou cristão, que eu defendo determinados pontos de vista, né? E também não preciso falar que eu não defendo, eu fico ali. Então, esse é o lugar do insensato, da complacência, da paralisação. A outra característica da mulher insensata é que ela é preguiçosa. A preguiça é destruidora, gente. A preguiça nos leva a não produzir. Deus, eu costumo dizer isso e penso mesmo. Deus não nos deixa, não nos permite continuar vivendo aqui na Terra para termos uma vida medíocre, paralisante e preguiçosa. Então, como que é a sua vida? Eu acordo tarde, aí eu faço ali o que é possível, aí eu almoço, eu tiro uma soneca. E você fica imaginando, assim, Deus planejando e tendo propósitos para a sua vida. E ele lá sentado, né, com a caneta em punho, fazendo o plano de vida de Laís. Laís, 56 anos, o que eu quero para ela? Eu quero que ela acorde às 10 horas da manhã, dê um tempo, faça uma comida, almoce bem, durma tarde, né? Depois assista um bom filme, veja uma série e agradeça pelo dia. Gente, não pode ser só isso, né? Deus tem mais para nós. Ele nos permite viver aqui para o seu reino, para a sua glória. E eu não glorifico a Deus na minha preguiça. A palavra de Deus aqui em Provérbios capítulo 6, versículos 6 a 8 diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No estio, prepara o seu pão, na cega, ajunta o seu mantimento. Então, quando nós olhamos para a formiga, nós vemos a sabedoria que existe nela trabalhar com afinco naquilo que ela tem de tarefa pessoal. E cada um de nós tem um chamado pessoal. Nós somos capacitados por Deus. Ele nos deu dons. Você tem um dom. Você tem algo pelo qual que Deus fez você se apaixonar, né, para servir. Pode ser que você tenha o dom de se envolver com as pessoas, pode ser que você tenha o dom de uma visão clara de coisas que podem acontecer no reino de Deus, pode ser que você tenha o dom de instruir pessoas, enfim, Deus nos deu dons e nos deu habilidades. Eu ouvi a história de uma senhora essa semana que ela ficou paralisada e a igreja, ela não mexia nada, só pescoço para cima.
para baixo nada. E a igreja, ela pediu para a igreja, isso há muitos anos atrás, ela pediu para a igreja um telefone com acionamento por voz, que não precisasse bater o teclado, nada, você só por voz. E essa pessoa, então, a igreja deu esse presente para ela, desse equipamento, e ela foi colocado numa mesinha do lado dela, junto com uma lista telefônica, e essa mulher percorria a lista telefônica, na época, né, na época da lista telefônica, e ela fazia as ligações e dizia para as pessoas, olha, Deus tem um recado para você, você pode ouvir? E muitos aceitavam ouvir, e ela falava de Jesus, né? Então, uma pessoa paralisada do pescoço para baixo. Não tinha preguiça, ela tinha que pensar uma forma de servir ao Senhor. E quantos, irmãos, quantos estão enfermos, estão doentes, né? Nós temos na nossa igreja testemunho do senhor Manuel, que vai para a UTI, e lá ele prega, ele fala da palavra de Deus, com todas as limitações que ele tem. E ele vai lá e ele fala para os enfermeiros e fala para os médicos. E nós, saudáveis e fortes, nós somos preguiçosos. Nós deixamos dia após dia passar e não atuamos para o reino de Deus, falando de Cristo, fazendo coisas para Cristo, abençoando vidas de pessoas, né? Coisas tão simples como muitas vezes uma ligação e dizer, posso orar por você? Ou uma mensagem de voz mesmo. Olha, queria te mandar esse versículo hoje. Eu já fui muitas vezes abençoada por ser surpreendida com uma irmã dizendo, Laís, só queria orar por você e me mandar uma oração em áudio, né? Ou situações em que eu já fui movida pelo Espírito a fazer algo e a pessoa disse, era exatamente nesse momento que eu precisava disso. Então, escute o Espírito Santo, seja usado, sai da preguiça, porque a preguiça é uma característica da insensatez. E a última característica que nós vamos ver hoje é que a mulher insensata, ela é pecaminosamente independente. Hoje, em todos os meios, nós somos chamadas a serem mulheres independentes. E não há problema de você ter uma profissão, de você ter um salário, de você desenvolver ações, né, em que você constrói um caminho. Isso não é o problema. Quando nós estamos falando aqui de pecaminosamente independentes, nós estamos falando de mulheres que buscam autonomia de Deus e dos outros. Elas não querem ter qualquer dependência de ninguém. Provérbios, capítulo 18, versículo 1 diz, o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Muitas vezes nós batemos o pé contra o conselho bíblico, né? Preocupadas somente com aquilo que a gente quer, com a nossa própria percepção sobre as coisas. E não queremos ouvir ninguém, não queremos nos submeter a ninguém, não queremos ser completamente livres e autônomos. Eu estava ouvindo uma lição sobre liderança e ele dizia que qualquer líder deveria ter 5 pessoas que fossem suas intercessoras e que acompanhassem a sua vida, pessoas cheias do Espírito de Deus, pessoas realmente que estão numa posição para exercer esse papel, né, de mentoria praticamente. Mas são pessoas que você presta contas. Ninguém vive sozinho, gente. Nós precisamos sim ter alguém que ore por nós e que essa pessoa tenha uma proximidade conosco a ponto de nos fazer perguntas fundamentais para a gente prestar conta, né? Você ouvir de alguém que é próximo a você e perguntar para você, e aí, como é que tá a sua vida de oração? E aí, tá conseguindo estudar a Bíblia? E aí, aquele pecado que nós já compartilhamos, você tem conseguido vencer? Isso é muito importante. Nós precisamos ser pessoas que são dependentes, sim, primeiramente de Deus, completamente de Deus, né? Tão dependentes de Deus, a ponto de pedir a Deus, Senhor, separa pessoas
com as quais eu também possa ter uma relação de dependência espiritual, de cumplicidade, que nós possamos orar juntas, que nós possamos ser apoio uma da outra nesse caminho da santidade, nesse caminho espiritual. Então, alguém que tem liberdade de nos confrontar em amor, né? E isso não é uma coisa que você acha de uma hora para outra. Não adianta, né? Você amanhã pegar o WhatsApp e mandar uma mensagem para alguém: oi, você quer fazer minha mentoria? Você quer orar comigo, ser minha intercessora? E você pode falar o que você quiser para mim. Não é assim. Você vai se machucar. Porque isso é algo que é construído pelo Espírito entre você e a outra pessoa. Mas se você já começar a sentir a necessidade, isso já é um bom passo. Isso mostra que você não está se vendo tão independente. E então, dobre o seu joelho e peça ao Senhor: Senhor, me dê, né, essa pessoa que esteja sempre ao meu lado, para que eu possa confiar nessa pessoa a ponto de desenvolvermos essa relação de proximidade com uma com a outra e contigo. Isso é fundamental. Então, nós vimos essas qualidades, essas características das mulheres insensatas. E, portanto, quando a gente pensa em sabedoria, a gente sempre vai pensar no contraponto disso. Mas como nós podemos reconhecer uma pessoa insensata? Enquanto eu estava aqui falando essas características, talvez você tenha sido tentada a colocar pessoas que você conhece em cada uma das categorias. Ela está falando de preguiçosa. Realmente, a minha cunhada é assim, né? E começamos a pensar em pessoas que nós julgamos insensatos. Mas não é esse o movimento que nós devemos fazer, né? As Escrituras falam para que nós olhemos para nós mesmos, porque nós não conhecemos o coração de ninguém, mas o nosso coração. Esse sim a gente conhece, né? E esse o Espírito comunica para nós aonde nós estamos falhando. Então, nós podemos ver na conversa de Jesus, na última ceia, em que ele deixa isso muito claro, quando todos estavam à mesa, comiam com Jesus, e Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro: porventura sou eu? E a autora aqui diz: é interessante como nenhum deles questionou: será que é Judas? Não, cada um olhou para si mesmo. E por que eles olharam para si mesmo? Porque o caminho da sabedoria começa no autoexame. E nós temos em Provérbios uma forma de nós examinarmos a nós mesmos. Porque Provérbios, capítulo 6, versículo 16 a 19, vai nos dar 6 coisas que Deus abomina e das quais nós precisamos nos afastar totalmente, se nós queremos ser mulheres que agradam ao Senhor e mulheres sábias. Essas 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Será que nós podemos olhar para essas coisas que aborrecem a Deus, né? E que Deus abomina, e realmente olhar para tudo isso e não nos reconhecer em nenhuma delas? De alguma forma, todas nós somos insensatas, né? Quando a gente fala, por exemplo, de olhos altivos. Não, Laís, eu sou uma pessoa humilde, eu não tenho olho altivo. Se você, por exemplo, olha para alguém e acha que você pode se vestir muito melhor do que aquela pessoa, que você tem muito melhor gosto, né? Ou que a sua família é que vive do jeito certo e as outras famílias vivem errada. Nossa, como que fulano pode tomar essa atitude? Como o outro pode fazer tal coisa? Porque, se eu tivesse lá, se eu agiria assim. Isso é altivez, né? Isso é nariz empinado, isso é
querer saber mais. Que é diferente de você falar, não, pela palavra de Deus, está dizendo que deveria agir assim. Não, eu estou dizendo quando você considera que a sua forma de fazer as coisas, os seus gostos, tudo isso está acima das outras pessoas. É eu que podia fazer isso, olha, que casa horrorosa, né? Como é que ela usa essa cor? Enfim, isso é olho altivo. É se enxergar acima das outras pessoas, né? Língua mentirosa. Contar mentiras, mesmo aquelas pequenininhas, só para evitar problema. Língua mentirosa. O Senhor se aborrece dessas coisas. Aqui está falando sangue inocente nas mãos que derramam sangue inocente. A palavra de Deus fala que a ira é como se fosse um homicídio. Muitas vezes a gente não mata pessoas atirando, mas nós matamos com palavras, com atitudes, com desprezo, né? Com preconceito, separação, deixar as pessoas de lado. Tudo isso acaba matando essas pessoas. Então, será que temos isso? Será que estamos gerando intriga entre os irmãos, com fofoca, com coisas que você... Porque às vezes você está contaminado, então você já percebeu que você está chegando na outra pessoa e que as suas palavras estão derramando veneno e contaminando o outro? Gente, Deus aborrece isso. E é muito terrível você imaginar que você, com uma atitude sua, está aborrecendo o seu Deus. Esse nosso Pai, o nosso Deus santo, glorioso, está ficando aborrecido, tá dizendo que ele não concorda e que ele não aceita essa atitude que você está tendo. Nós precisamos realmente abandonar a insensatez. E qual é o fim do insensato? O fim do insensato é terrível. Como nós vimos em Provérbios 1, 26, a sabedoria vai rir do insensato. E sabe como que essa risada chega nos nossos ouvidos? Com aquele se, com aquele porquê. Se eu não tivesse agido assim, se eu não tivesse falado tal coisa, se eu não tivesse, né? Se. Essa é uma forma da sabedoria rir da gente. Quando tudo passa e vem o si na nossa mente, porque nós estamos vivendo as consequências disso. Ou o porquê. Por que que eu fui fazer tal coisa? Mas aí já é tarde demais. Provérbios 1, 31 diz: portanto, comerão do fruto do seu procedimento, dos seus próprios conselhos se fartarão. Vamos ter as consequências da nossa insensatez, com certeza, né? E isso vai voltar completamente para nós. Não é castigo, não, é consequência. É você fazer e ter a consequência do seu ato. Então, nós temos que cuidar disso. Onde isso tudo nos leva? A Lydia Brownback aqui diz: a sabedoria clama por nossa atenção, mas também o faz a insensatez. E porque somos inerentemente pecaminosos, a insensatez, ela não precisa gritar tão alto. É muito fácil você ser insensato, né? Nem precisa te chamar muito. O que devemos fazer? Novamente, o remédio é encontrado nem tanto em exercitar-nos em princípios de sabedoria, mas em, primeiramente, descansar na fonte da sabedoria. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 24. Cristo é o remédio para a mulher insensata. É assim que devemos aplicar este provérbio: deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. Provérbios capítulo 9, versículo 6. Ele continua repetindo que vencer a insensatez e crescer em sabedoria não é selecionar conselhos
do livro de Provérbios, como se fosse uma versão bíblica de como ganhar os amigos e influenciar pessoas. Sem Cristo, as bênçãos seculares que fluem do viver íntegro são meramente uma sombra da verdadeira vida. Do ponto de vista da Bíblia, o sábio viver e seus frutos são impossíveis de serem alcançados sem Cristo, porque o temor do Senhor, a definição da sabedoria de Provérbios, é conhecido apenas por aqueles que estão em Cristo. Se nós comermos deste pão e bebermos da água da viva que ele oferece, conheceremos cada vez mais a sabedoria que vai banir a insensatez que nos retém hoje. Então, não tem segredo. Essa busca por não sermos insensatas, por sermos mulheres sábias, ela começa em Cristo. É nos enchendo do Espírito Santo de Deus, é conhecendo o nosso Salvador, é vivendo uma vida e um relacionamento com Cristo que nós realmente poderemos ter essas atitudes afastadas da nossa vida. Todas essas características que eu falei de mulher insensata. Se você, e eu proponho que você faça isso agora. Faça um autoexame. Pegue o seu caderninho, assista essa aula toda de novo e marque cada uma das características da mulher insensata. E peça ao Senhor, orando por cada uma delas. Senhor, que o teu Espírito me revele se eu estou tendo qualquer uma dessas atitudes. Se eu estou sendo orgulhosa, se eu estou sendo preguiçosa, onde é, Senhor, que eu estou demonstrando a minha insensatez. E aí comece realmente um processo de mudança e de transformação em Cristo. É Ele que pode fazer isso na sua vida. Mas para isso, você precisa estar buscando, Você precisa ser tocada pelo Espírito Santo de Deus. E eu espero, e a minha oração é para que o Espírito toque você da mesma forma como Ele tem me tocado. Nós temos, sim, raízes de insensatez, muitas reações, muitas ações insensatas. E que o Santo Espírito do Senhor nos fortaleça para que nós possamos afastar tudo isso de nós e possamos buscar fielmente a sabedoria. O nosso desafio dessa semana é: volte nas 6 coisas que aborrecem ao Senhor e aquela que o Senhor abomina. E para cada uma delas, pare e pense ações diárias que você pode estar fazendo. Vamos fazer assim? Na segunda-feira, vamos pensar nos olhos altivos? Onde que os meus olhos estão sendo altivos? Que julgamentos eu tenho feito da vida das pessoas, das coisas das pessoas? Onde eu tenho sido altiva? Onde meu nariz tem sido empinado? Na segunda-feira. Na terça, nós vamos para o segundo, A língua mentirosa. Quais têm sido as pequenas mentiras que têm afetado a minha vida? Mãos, quarta-feira, mãos que derramam sangue inocente. Senhor, eu tenho matado emocionalmente alguém? Eu tenho, com a minha ira, com as minhas ações dentro da minha casa, matado a personalidade dos meus filhos, o desejo deles de buscarem a Deus. Será que eu tenho matado eles? Um coração, quinta-feira, um coração que trama projetos iníquos. Senhor, será que eu tenho arquitetado alguma coisa aqui contra alguém? Eu vou falar isso pro fulano, daí ele vai saber o que é bom. Será que eu tenho tramado coisas ruins pro meu marido, pros meus filhos, pros meus vizinhos, pros meus amigos de trabalho? Sexta-feira, os pés que se apressam a correr pro mal. Senhor, quantas vezes eu estou me apressando a assistir coisas que eu não devo, Aí correndo falar com alguém de uma coisa que eu fico sabendo. Será que eu estou sendo essa pessoa
Sexta-feira, né? Sábado, testemunha falsa que profere mentiras. Senhor, será que eu tenho testemunhado? Eu tenho falado não, fez sim, quando é mentira? E domingo, aquele que semeia contenda entre os irmãos. Ó Pai, me livra, Senhor, de destruir, de quebrar elos do corpo de Cristo. Como é triste, gente. Elos quebrados. Então, será que eu tenho sido essa pessoa? Então vamos fazer esse desafio? De segunda a domingo, nós vamos passar por todas as coisas que aborrecem a Deus. E eu espero que nós possamos ir nesse caminho de busca de nos livrar de tudo isso. Que Deus abençoe essa semana e que nós possamos chegar juntos até o próximo domingo, passando por todo esse desafio.